Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso preparatório para o BMEP, né? Então a gente hoje vai falar um pouco sobre o que? Sobre a nossa álgebra básica. Aqui vamos trabalhar o que? Equações de primeiro grau, sistemas simples, algumas questões que envolvam incógnitas, né? Então é um assunto bastante pertinente, é um assunto que é cobrado muito e é importante para o dia a dia do nosso trabalho com a matemática. Mas aviso aqui que só esse vídeo de 17 a 20 minutos não será suficiente. A gente precisa que se aprofundar nos livros de matemática do oitavo e nono ano, resolver questões, resolver listas, para quê? Para estar se aprimorando. Então aqui é uma porta de entrada onde a gente apresenta alguns nortes, mas é necessário tirar um tempo, 1, 2 horas para estar estudando mais, se aprofundando mais, tá bom, pessoal? A álgebra básica são expressões algébricas que são combinações de números e letras, aonde essas letras a gente vai chamar de incógnitas, que a gente vai fazer essas operações matemáticas. Um exemplo, 3x mais 2y menos 5. Então, a gente vai trabalhar números e letras, e essas letras é que a gente vai querer descobrir o valor. Ou então, se a gente já sabe o valor, a gente vai substituir para saber se aquela afirmação é verdadeira, ou poder descobrir que número é esse para poder dizer que essa afirmação é verdadeira, né? Então, uma substituição, basta colocar o quê? Por exemplo, na questão acima, se eu disser que x vale 2 e y vale 3, então fica 3 vezes x. Quem é 3 vezes x? 2. Então fica 3 vezes 2 mais. Quem é y? É 3. Então vai ficar 2 vezes 3. Então, na substituição fica 2 vezes 3 mais 2 vezes 3 menos 5, né? Então, 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 3, 6, menos 5. Então, fica 6 mais 6 menos 5 igual a equações do primeiro grau. Pessoal, equações do primeiro grau é algo muito cobrado e muito comum nas Olimpíadas. E também em outros tipos de provas externas, que consiste em que muitas vezes ela é aplicada como um problema matemático, onde eu vou ter que compreender ele e montar numa forma de equação. Mas vamos compreender o que é uma equação? Equações de primeiro grau são igualdades como uma incógnita, e essa incógnita lá é de grau 1, ou seja, não vai possuir expoente. E a minha resolução dessa incógnita vai ser o que? O meu resultado. E normalmente vem ax mais b igual a zero, onde se a é diferente de zero. Algo interessante é que o x, que é a minha incógnita, ela é o que eu quero saber. E a resolução dela é que vai tornar essa minha igualdade verdadeira. Saber se realmente substituindo pelo número que eu encontrei, a igualdade ficou verdadeira. Porque se não ficar, é porque essa incógnita é outra. Eu errei esse meu cálculo e preciso refazer para poder essa minha igualdade ser verdadeira. Então, eu tenho um exemplo. 2x menos 6 igual a zero. Então a minha incógnita vai ser o número x. Eu quero saber que número é esse. E para resolver, eu vou deixar de um lado a igualdade que possui x, a incógnita, e do outro lado que não possui. E o número ele vai passar com a sua operação inversa. Não é o sinal inverso, é a operação. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa somando. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, não é com sinais opostos, é com a operação oposta que ela está fazendo dentro da equação. Então, ficou 2x igual a 6. Observe que o 6 estava subtraindo, agora ele ficou somando. Ou seja, estava negativo, ficou positivo, né, no caso. Mas foi uma coincidência de ficar negativo e positivo. Mas ele passa com a sua operação inversa. Então, eu quero saber ainda é o valor de x. Observe que esse 2 multiplica o x, então ele vai passar dividindo o 6. Por quê? Porque a operação inversa de multiplicar é dividir. Então, eu vou ter que 2x igual a 6 vai ser igual a quem?
vai ser igual a x é igual a 6 dividido por 2. Fazendo a minha divisão, 6 por 2 é igual a 3. O valor de x é 3. Observe, substituindo 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Então, o resultado de x está correto e afirma essa minha igualdade. Então, problemas com incógnitas, né, que é muito comum da UBMAP. Então, como é que eu devo fazer? Escolher uma letra. Geralmente eu vou escolher a letra X, mas pode ser a letra Y, pode ser a letra N, fica a critério. Mas normalmente, por padrão, a gente utiliza o X para ser a minha incógnita. Eu vou montar a equação a partir de que do enunciado da questão, vou ler atentamente, anoto ali do lado os dados que ela me fornece e vou montar. Então, observe um exemplo. Um número, que eu não sei que número é esse, aumentado de 7 resulta em 20. Aí eu pergunto, que número é esse? E como é que eu resolvo? Observe, um número aumentado, ou seja, um número somado com 7. Eu sei que número é esse? Não. Então, eu vou dizer x mais 7. Vai ser igual a quem? Igual a 20, que é o que eu encontrei aí. Então, eu monto. Então, esse meu x vai ser a minha incógnita. Montando, fica x mais 7 igual a 20. Eu sei que valor é o x? Não. Eu vou deixar ele sozinho de lado da igualdade e passar para o outro lado o meu número que não possui incógnita. E observe que aqui ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar x é igual a 20 menos 7. Então 20 menos 7 é igual a 13. Então x é igual a 13. Então vamos substituir o 13 ali no x. 13 mais 7 é exatamente 20. Então é assim que eu resolvo esse meu tipo de questão. Eu vou observar a questão, anotar os dados dela, utilizar a minha incógnita, normalmente vai ser o x, e a partir daí fazer o processo matemático. Sistemas simples, pessoal, de equações é quando há duas incógnitas diferentes, ou seja, uma incógnita x e uma incógnita y, que é o mais utilizado. E eu tenho os métodos principais de resolver por substituição e adição barra eliminação, né? São os métodos mais usuais. Então a gente vai demonstrar aqui um exemplo. Eu tenho aqui no caso x mais y igual a 10, x menos y igual a 4. Eu não sei nem o valor de x e nem o valor de y. Então são as minhas duas incógnitas que eu quero saber. Então, pessoal, vamos fazer a nossa resolução desse sistema, né? Eu tenho x mais y igual a 10, x menos y igual a 4. Vamos fazer pelo método da adição. Então, vamos pegar x mais y mais x menos y, tá bom? Eu estou somando dois sistemas, igual 10 mais 4. Então, o que eu fiz? Eu somei os meus dois sistemas. Eu somei um lado os primeiros membros da igualdade, e estou somando o segundo membro do outro lado da igualdade. Então, pessoal, observe. X mais x vai ser 2x. Y menos y, repare, são dois números iguais. Um positivo e um negativo. Então, eles vão se cancelar. E 10 mais 4, 14. Então, fica 2x igual a 14. Tá bom? Observe que o y aí, eles vão se cancelar, porque estão com sinais diferentes. Então, se cancelam. Então, eu quero saber o valor de x, eu vou isolar o x e o 2 vai passar para o outro lado com a operação inversa. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é exatamente igual a 7. Pronto, já descobri o valor de x. Mas eu preciso descobrir o valor de y. Então, agora eu posso usar o método da substituição. Eu posso escolher qualquer um das duas equações aí desse sistema para me substituir o valor de x. Vamos escolher o que ser mais conveniente para a gente. Então, vou pegar x mais y igual a 10.
Então, substituindo, fica 7 mais y igual a 10. Por que é 7? Porque eu descobri que o valor de x é igual a 7. Observe, pessoal, eu quero saber o valor de y. Y vai ficar aqui. E o 7 que está somando passa com a operação inversa, subtraindo. Então, fica y é igual a quem? A 10 menos 7. 10 menos 7 é igual a 3. Então, eu descobri que x vale 7 e y vale 3. E vamos ver se é verdade. Aqui na primeira de cima, 7 mais 3 igual a 10. Está correto. 7 menos 3 igual a 4. Também está correto. Então, os valores da minha incógnita estão corretas. Então, pessoal, esses eram os principais temas a ser abordado dentro desse assunto, né? Mas como eu falei no início do vídeo, é apenas uma porta de entrada para os estudos, para você ter um norte de como a segunda fase das Olimpíadas cobras, mas fica a motivação para estar fazendo mais. A diferença é o aluno que faz, é a sua capacidade de continuar estudando, de ir além do que está sendo repassado para ele. Então vamos resolver essa questão aqui que também é muito típica de Olimpíadas. Em uma sala há apenas aluno de duas turmas. E que turmas são essas? Sétimo ano e oitavo ano. O professor contou 38 alunos ao todo, ou seja, somando essas duas turmas, o sétimo e o oitavo ano, eu tinha 38 alunos. E o que sabe? Sabe-se que os alunos do sétimo ano são 4 a mais, ou seja, eu sei que no sétimo ano tem 4 alunos a mais do que no oitavo ano. Pergunta quantos alunos há em cada turma. Então, como é que eu vou resolver isso aí? Através de quê? Através de uma equação, matemática de primeiro grau. E como é que eu vou fazer essa resolução? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, x é o número de aluno do oitavo ano. Então, eu sei qual é essa quantidade? Não. Então, eu vou dizer que é x. Mas o que é que eu sei? Eu sei que x mais 4, ou seja, a quantidade de aluno do oitavo mais 4, é a quantidade de aluno do sétimo. E o total é 38. Então, esses são os dados que a questão me fornece. X, a quantidade de aluno do oitavo. X mais 4, a quantidade de alunos do sétimo. 38 é o total das duas turmas juntas. Então, como é que eu posso formar essa minha equação? X, que é o número do oitavo ano, mais, abro parênteses, x mais 4, fecho parênteses, que é o sétimo ano, igual a 38. Então, vamos somar, observe, esses x são iguais, é o mesmo valor. Então, x mais x, 2x. Então, fica 2x mais 4 igual a 38. O que nós vamos fazer agora? Vamos deixar o número com a incógnita sozinha de um lado da equação, do lado da igualdade. Vamos passar o que não tem para o outro lado com a sua operação inversa. Então, 4 soma, ele passa subtraindo. Então, fica 2x igual a 38 menos 4. Quanto é 38 menos 4? 38 menos 4 é igual a 34. Então, fica 2x igual a 34. Mas eu quero saber o valor de x. Eu vou deixar o x só. E o número 2 que multiplica passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 34 dividido por 2. 34 dividido por 2 é igual a 17. Pronto. 17 é a quantidade de alunos do oitavo ano. E como é que eu sei a quantidade de alunos do sétimo ano? Ora, fica muito simples. Eu vou somar x, que é 17, com 4. Então, vai ficar 17 mais 4 igual a 21. Então, vamos ver se de fato será se 21 mais 17 é 38, soma 17 mais 21 é 38. Então, essa afirmação é verdadeira, tá bom, pessoal? Então, observa, o anunciado é um pouquinho grande, um pouquinho extenso, mas a gente anota de um lado os dados da questão e a gente vai estar resolvendo, tá bom? Então,
Para resolver matemática, a única maneira é essa: anotar do lado no papel os dados e depois visualizar a melhor forma de se resolver, ainda mais quando é uma equação de primeiro grau. Então, é o que a gente tinha para hoje. Então, fica a motivação para vocês continuar estudando, fazendo as tarefas, indo a mais do que o que a gente propõe aqui no vídeo. Até mais.